Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 4, versículo 46 ao 54, que diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Queridos, então, esse oficial do rei, ele estava em Cafarnaum e ouviu falar que Jesus estava ali na Galiléia. Então ele saiu de onde ele estava e foi até onde Jesus estava. Por quê? Porque ele tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha feito. E ele precisava de um milagre na vida do filho. Sabe, depois que Jesus tinha realizado, ali, naquela cidade, ele tinha transformado a água em vinho. E aquele oficial ouviu falar desse milagre. Então, ele foi atrás de Jesus. Sabe, aquele homem, ele tinha uma fé em Jesus. E essa fé o moveu de onde ele estava para chegar até onde Jesus estava. Era uma fé que recebe milagres e salvação. Uma fé baseada na graça. Porque, sabe, se você observar, ele não chega em Jesus por causa da obediência dele. Ele não chega em Jesus dizendo: Jesus, eu te sigo, eu obedeço os mandamentos, eu faço tudo certo. Não. Ele era um oficial do rei. E acredita-se que ele era um gentio. Ele não era um judeu. Então ele não tinha nenhuma obediência, nenhuma, sabe, nem nada para chegar diante de Deus, de Jesus, e poder falar: eu faço isso, eu faço aquilo. Não, ele tinha fé, apenas a fé. E olha o que diz aqui no versículo 49. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Ele se chegou a Jesus e se humilhou. Ele se despiu de tudo aquilo que ele era, porque ele era um homem importante. E ele mostrou para Jesus: Jesus, eu vim porque eu acredito em você. E sabe o que chama a atenção? É que ele saiu de uma cidade e foi até outra cidade atrás de Jesus. Estudiosos explicam que a distância de Cafarnaum até Caná da Galileia, que era onde Jesus estava, era de um dia. Um dia ele caminhou, ele foi até Jesus. Sabe, ele estava longe. Ele podia ter pensado: mas é melhor eu pedir para os que estão aqui, pessoas que orem, que possam fazer alguma coisa por mim. Eu vou nessa distância atrás de Jesus. E ele foi atrás de Jesus. Sabe, ele se esforçou para fazer algo porque ele precisava de algo. Então ele se achega até Jesus como ele estava, sem nenhum mérito, sem nenhuma experiência. Ele não tinha obediência nenhuma para mostrar para Jesus. E muitos acreditam que se ele era um gentio, se ele era um oficial do rei, ele trabalhava para o rei e o rei era um rei mau, porque era o rei que tinha perseguido João Batista, o primo de Jesus. Então Jesus sabia quem ele era. Sabe, mas aquele homem insiste, mais uma vez ele pede: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus ele não rejeita ninguém. Jesus ele não vira as costas para ninguém. Jesus ele não finge de surdo, sabe? Sabe quando alguém finge de surdo com a gente? Você está chamando, você está falando, a pessoa está perto de você e você sabe que ela está te ouvindo, mas ela finge que não está te escutando. Jesus não fazia isso. Versículo 50 diz:
que Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. E olha que coisa mais linda, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Sabe, queridos, Jesus não se, aquele homem, ele não se ajoelhou ali diante de Jesus e implorou que Jesus fosse até a casa dele. Ele não gritou para que Jesus fosse na casa dele e colocasse a mão no filho dele. Às vezes a gente insiste tanto que seja do nosso jeito. Às vezes a gente clama tanto que seja do nosso jeito, não é verdade? E muitas vezes o Senhor está liberando uma palavra que vai mudar uma história. Aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu. O versículo 51 diz algo lindo, olha. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre deixou. Olha esse versículo 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito, ou seja, em que Jesus liberou uma palavra a ele. E ele disse: o seu filho vai viver. Queridos, uma palavra que Jesus liberou, aquele homem tomou posse, aquele homem creu. E quando ele ouviu que o seu filho estava curado, ele confirmou, olha que horas que isso aconteceu. E ele pôde confirmar, era exatamente no momento que eu estava tomando posse da palavra de Jesus. Um milagre aconteceu na casa dele. Mas o milagre não foi apenas a cura do filho, porque o versículo ele não acaba por aqui, ele diz: e ele e toda a sua casa creram. Então a salvação chegou no meio da família dele. E este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para Galiléia. Uau! Aquele homem simplesmente creu. Ele saiu de onde ele estava porque ele sabia o que queria. Ele sabia do que ele precisava. E ele buscava um milagre para outro. O que nós fazemos por nós e o que nós fazemos pelo outro? Que nós possamos refletir e pensar nisso. Quanto nós caminhamos em prol do outro? Ele caminhou a distância de um dia. Ele saiu de onde ele estava e foi até Jesus para que o seu filho fosse curado. E uma palavra, apenas uma palavra foi liberada. Feche seus olhos nessa hora. Eu quero te dizer que o Senhor ele vai fazer na sua vida se você crer. E se você sair da posição que você está, acreditando naquilo que Deus realmente pode fazer. E que muitas vezes não vai ser do seu jeito. Muitas vezes não vai ser do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer fazer. E que nós possamos crer, tomar posse da palavra do Senhor na nossa vida. Porque uma palavra de Jesus, apenas uma palavra, pode mudar o curso de uma vida e salvar uma família. E é isso que eu declaro sobre a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo. Em nome de Jesus.